Caros alunos, boa tarde. Então, vamos dar continuidade aí às nossas aulas de física do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos tratar hoje a respeito de velocidade média. Vamos tratar muitos aspectos aí desse início da cinemática, que é velocidade média. Então, fiquem atentos. Se puder ter alguma coisa, um caderno para anotar, seria muito produtivo. Então, vamos lá, vamos seguir. Bom, antes da gente tratar exatamente a respeito de velocidade média, observem a seguinte situação. Olha só, aqui a gente tem um veículozinho que, à medida que o tempo vai passando, ele vai ocupando sucessivas posições na trajetória. Exatamente, gente, olha, na aula passada eu falei com vocês a respeito dessa questão de pontos, de posições ocupadas ao longo de uma trajetória. Então, vamos supor que esse automóvel, em um determinado momento, ele está aqui, olha, sobre o zero dessa nossa trajetória. Inclusive, a gente tem um termo para se referir à posição zero em uma trajetória. A posição zero a gente chama de referencial, é a origem das posições. Então, toda vez que uma questão, que um enunciado se referir à origem das posições, falar que um móvel passa pela origem das posições, lembre, ele está se referindo ao ponto zero, né, da trajetória, é a posição zero da trajetória. Então, essa é a posição a partir da qual todas as outras são marcadas, certo? Então, e um outro detalhe, no nosso dia a dia, você sabe que não temos em uma rodovia plaquinhas indicando posições negativas, né? Mas no estudo da cinemática isso é necessário para que a gente saiba de que lado fica, não é, aquela posição. Por exemplo, se é a posição 5 que fica do lado direito do zero, ou se é a posição 5 que fica à esquerda do zero, tá certo? Então, para diferenciar... peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui, gente. Com o mouse é simplesmente impossível, gente, conseguir aqui uma desenho. Então, temos o 5 de um lado e o 5 do outro lado aqui do zero, à direita e à esquerda. Então, no estudo da cinemática, a gente vai diferenciar uma posição da outra exatamente pelo sinal. Por isso, a gente, na cinemática, precisa considerar o sinal da posição. E um outro detalhe aqui, vejam só. Eu coloquei o nosso veículozinho aqui, olha, de frente para a direita. Ele está se deslocando para cá, para a direita. Então, você pode perceber que ele está se deslocando para o lado que os valores na trajetória vão aumentando, né? Olha só. Isso tem uma razão. Olha só. Quando um móvel se desloca para o lado que os valores vão aumentando na trajetória, a gente chama esse movimento de movimento progressivo. Então, o movimento progressivo é aquele movimento que ocorre quando o móvel se desloca para o lado positivo da trajetória. Ele se desloca para o lado que os valores vão aumentando na trajetória, tá certo? Isso é importante você lembrar disso, porque quando a gente estiver falando de velocidade, lembre, o movimento progressivo ele vai ter uma velocidade positiva, e o contrário, que é o movimento retrógrado, quando o móvel tiver esse movimento, o movimento retrógrado, ele vai ter uma velocidade negativa. Então, olha, por exemplo, deixa eu pegar um outro veículozinho aqui, olha só. Então, se eu tenho um outro veículo que ele está se deslocando para o lado que os valores estão diminuindo na trajetória, observe que menos 1 é menor do que 0,
menos 2 é menor do que menos 1, menos 3 é menor do que menos 2 e assim por diante. Então, esse segundo veículo aqui, olha, ele está se deslocando para o lado que os valores estão diminuindo na trajetória. Por essa razão, dizemos que o movimento desse segundo veículo aqui, olha, é um movimento retrógrado. Na verdade, retrógrado ou regressivo. É a mesma coisa, retrógrado ou regressivo. Muito bem. Então, vamos lá. Retrógrado ou regressivo. Então, quando os valores na trajetória vão aumentando, o movimento progressivo, quando o móvel se desloca para o lado que os valores vão diminuindo na trajetória, chamamos esse movimento de movimento retrógrado ou regressivo. Ok? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu tirar aqui os detalhes. Vamos lá falar agora da velocidade propriamente. Então, não esqueçam, o zero aqui da trajetória a gente chama de referencial ou origem das posições. Muito bem, eu vou trazer aqui a nossa formulazinha que eu inclusive falei para vocês na última aula. Eu vou tirar também um dos veículos aqui, deixa eu ver qual eu tiro. Vou tirar essa picapezinha daqui. Olha só, observem. Esta fórmula nos diz que ΔS é igual a S menos SO. Lembrando, o que significa esse S? O S sozinho aqui, ó. O que significa esse S? A gente chama esse S aqui de posição final. É o ponto onde o móvel chegou. E o que é o SO? O SO é a posição inicial. É o ponto de onde o móvel saiu. Certo? E o que representa esse símbolo aqui? Olha, o ΔS. Bom, o ΔS representa deslocamento. Deslocamento. Lembre de uma coisa. Se o movimento for em linha reta, sempre no mesmo sentido, sempre para o mesmo lado, esse deslocamento ele é igual à distância percorrida. Certo? Depois a gente vai ver que tem situações em que não é a mesma coisa, mas vejam só, se o movimento estiver ocorrendo em linha reta e sempre no mesmo sentido, para o mesmo lado, esse ΔS que representa o deslocamento, ele é o mesmo que a distância percorrida, ok? Bom, e velocidade, professor? Vamos ver logo aqui como é que calcula a velocidade. Olha só. Então, vamos encontrar a velocidade fazendo uma divisão. Vamos dividir o valor do ΔS que encontramos através dessa primeira fórmula. Ó. Vamos dividir, certo? Deixa eu mudar de novo a cor aqui. Então, vamos dividir o ΔS pelo ΔT, certo? Aqui você está vendo uma barrinha. Aqui, olha, uma barra. É uma barra de fração, certo? Lembre que barra de fração é barra de divisão, tá certo? Então, se tem um valor em cima e um valor embaixo, significa que a gente vai dividir o valor de cima pelo valor de baixo. Ok? Então, esse ΔS é o deslocamento, tá certo? Se o móvel estiver em linha reta, sempre para o mesmo lado, então esse ΔS representa também a distância percorrida pelo móvel. E o que representa esse ΔT? Representa o tempo que levou para esse móvel percorrer essa distância aqui, certo? Então, o tempo que levou para o móvel percorrer o deslocamento a que se refere o numerador dessa fração, você coloca ele aqui embaixo, esse tempo, beleza? E aí divide um valor pelo outro, certo? Então, vamos lá, vamos aos nossos exercícios, certo? Deixa eu apagar aqui, que vamos começar a fazer os nossos exercícios. A gente compreende de fato resolvendo exercícios. Então, vamos lá. Bom, na nossa primeira questão, observe aqui, ó. Um veículo parte do
como é que a gente vai ler isto? Quilômetro 30. Um veículo parte do quilômetro 30 e chega ao quilômetro 250 em 4 horas. Qual foi a velocidade média do veículo em quilômetros por hora? Então eu destaquei aqui as informações que são importantes aqui para a gente resolver o nosso problema. Então vamos lá. Aqui o enunciado é bem claro e diz que o veículo saiu, ele partiu do quilômetro 30, não é? Então a gente tem certeza que a posição inicial, ó, o lugar de onde ele saiu, é o quilômetro 30. A gente pode escrever assim. Ok? E o lugar onde ele chegou, a posição final, o S, né? A posição final é o quilômetro 250. Então, eu escrevo aqui. Então, temos aqui a posição inicial e a posição final. Lembre, existe uma diferença entre o que é posição e o que é deslocamento. Professor, eu posso dizer, se o veículo saiu do quilômetro 30, então eu posso dizer que ele percorreu 30 quilômetros? Não. Esse quilômetro 30 ou 30 quilômetros é um ponto, é o lugar de onde ele saiu e não a distância que ele percorreu, certo? Então, a gente observa, né, na questão o verbo, né, a palavra que revela, né, como é que está acontecendo, né, esse processo aí de deslocamento. Então, olha só, ele usa o verbo, o enunciado aqui usa o verbo partir. Partir, saiu, né? Então, ele saiu do quilômetro 30. Então, isso daqui é um lugar, né? O quilômetro 30 é um ponto, é um lugar. Esse quilômetro 250 não é a distância que ele percorreu, né? É o ponto onde ele chegou. Olha a expressão, ó. Eu chego no quilômetro 250, certo? Então, vamos lá então. Olha, se eu sei a posição inicial e a posição final, olha, então o ΔS, o nosso deslocamento, que sempre calculamos assim, é o S menos o SO, né? Vai ficar assim, o ΔS vai ser igual. Primeiro eu coloco a posição final. Quem é a posição final? 250. Menos, depois eu vou colocar o valor da posição inicial. Quem é a posição inicial? 30. Então temos que o ΔS, que o deslocamento, é igual a 250 menos 230 é 220, né? 220 quilômetros. Então, esse 220 quilômetros é um ponto ou é um espaço percorrido? É um espaço percorrido, é uma distância percorrida, não é? Então, eu já tenho o ΔS. E agora, qual é o ΔT? Qual é a variação do tempo, ou seja, qual foi o tempo transcorrido aí durante esse trajeto? Se passou quanto tempo para esse veículo percorrer esses 220 quilômetros? O enunciado também é bastante claro, né? Ele diz que ele sai do quilômetro 30 e chega no quilômetro 250 em 4 horas. Oh, perdão, aqui eu botei ΔS. Isso daqui é o ΔT. Então, ó, o nosso ΔT é igual a 4 horas. Então, vamos lá. Como é que vai ficar, então, a velocidade? Olha só. A velocidade média, chamamos de VM, certo? Vai ser calculada assim, dividindo o ΔS pelo ΔT sempre.
Então vai ficar quem dividido por quem? Olha só, o ΔS é 220 e o ΔT é 4, né? Então a nossa velocidade média vai ser igual. Bom, 220 por 4. Vamos ver aqui quanto é que dá isso. 220 por 4. É uma conta pequena, vamos aproveitar para treinar um pouquinho aqui. Então eu ponho a separação aqui no 22, não é? 22 dividido por 4 dá 5, né? 5 vezes 4 dá 20. 22 menos 20 dá 2. Baixa o 0. 20 por 4 dá 5 de novo. 5 vezes 4 dá 20. E aí o resultado, o resto aqui dá 0, né? Então tá aqui, a velocidade média é 55 quilômetros por hora. Também a gente pode chamar de 55 quilômetros horários, né? Às vezes os autores pronunciam assim a unidade de velocidade, 55 quilômetros por hora ou 55 quilômetros horários, é a mesma coisa. Beleza? Então vamos já para a nossa próxima questão, tá certo? Então como é que funciona? Primeiro eu vou mostrar a questão sempre, aí você pode colocar em pause, tá certo? E tentar resolver a questão. Depois eu resolvo, tá certo? Depois você continua o vídeo e vê o resultado, tá certo? Então vamos lá. Segunda questão. Um carro parte de São Paulo às 8 da manhã e chega a Minas Gerais. Opa, tem que botar esse Minas Gerais aqui. Vocês me perdoem. Esse Minas Gerais, claro, é em letra maiúscula. Chega ao meio-dia após percorrer, olha só, 320 quilômetros. Calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem. Então, bom, o que você vai perceber aqui? O que eu quero que você note logo aqui nessa questão? No que ela é diferente? Olha só, o autor da questão disse que ele parte de São Paulo. O lugar de onde ele saiu é São Paulo. Mas, enfim, ele não disse qual era a posição de São Paulo, também não disse qual era a posição de Minas Gerais. Ou seja, eu não sei qual é a posição inicial e qual é a posição final. Mas, olha só, ele disse que o veículo vai percorrer 320 quilômetros. O que significa? Que esse 320 quilômetros não é um ponto de partida ou um ponto de chegada. Esse 320 quilômetros é o próprio ΔS. Como é que eu sei que esse 320 já é o ΔS? Porque ele disse que o veículo percorre. Então eu não percorro uma posição, um ponto, né? Eu percorro uma distância. Então, se ele disse que o veículo percorreu 320, é porque o 320 já é a distância, já é o valor do ΔS. Então, vejam só, nessa questão eu já tenho direto o valor do ΔS. Então, falta agora para calcular a velocidade, né, que nessa questão ele pede que calculemos também a velocidade. Então vamos precisar do tempo, né? Então, olha só o que ele diz aqui, Ele sai de São Paulo às 8 da manhã e chega no seu destino em Minas Gerais ao meio-dia, certo? Então, de 8 da manhã até meio-dia se passou quanto tempo? Qual foi o tempo transcorrido? Então, de 8 da manhã ao meio-dia são 4 horas, certo? Como na questão anterior, o ΔT é 4 horas. Então vamos lá. Agora, certo? Para economizar tempo, a gente vai, ao invés de colocar fórmula, a gente vai logo colocar, certo? Os valores aqui.
Então a velocidade média é a divisão do ΔS pelo ΔT, certo? Então a velocidade média é igual. Quanto é 320 por 4? Olha, você divide apenas o 32 por 4. Se pergunte, é 4 vezes quanto que dá 32? É 4 vezes 8, né? Como tem um zero, fica 80. Resumindo, 320 dividido por 4, ó, isso aqui é uma divisão, lembre, é uma divisão. 320 por 4 dá 80. 80 o quê? Quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade do veículo que percorre os 320 quilômetros entre São Paulo e Minas Gerais em 4 horas, certo? Essa é a velocidade média. Ok? Então, a segunda questão está resolvida. É só isso. Vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá. Bom, a terceira questão diz o seguinte: um veículo parte do quilômetro 10. Olha só, isso é a posição inicial de uma rodovia às 12. Isso daqui é o horário que ele saiu dessa posição, certo? Então, ele saiu do quilômetro 10 às 12 horas. Olha só, ele chega no quilômetro 154 dessa mesma rodovia às 14 horas. Então, vejam bem, são duas informações que ele menciona aí. É a questão das posições de posição de origem, de destino, e também os horários, o horário que ele partiu e o horário que ele chegou. Então, vamos lá. Olha só, a posição inicial de onde ele saiu do quilômetro 10. Onde ele chegou? Ele chegou no quilômetro 154. Ok. Agora, olha, temos que ver também a questão do ΔT. A gente pode fazer esse cálculo logo direto aqui, para economizar tempo. Olha só, ele saiu às 12 horas e chegou às 14. É evidente, como ele não mencionou isso no enunciado, é porque é evidente que foi às 14 horas do mesmo dia, né? Então, se ele saiu às 12 e chegou às 14, então se passou quanto tempo? Se passaram 2 horas, né? Então, essa viagem foi uma viagem de 2 horas. Mas e a questão do ΔS? Olha só, como é que eu vou encontrar o ΔS? Como vocês sabem, não é? O ΔS é a posição final menos a inicial. Então, vai ficar 154 menos 10. Então, o ΔS, 154 menos 10 dá 144. Então, esse é o deslocamento do veículo. Então, ele se deslocou 144 quilômetros, certo? E agora, para concluir o cálculo aqui da velocidade, a gente precisa dividir esse deslocamento pelo espaço decorrido aí durante esse deslocamento, né? Ó, como já sabemos que velocidade média é uma divisão, não é? É uma razão entre o deslocamento e o tempo. Então, a velocidade média vai ficar assim, 144 dividido pelo tempo transcorrido aqui, que são 2 horas. Então, teremos uma velocidade média de 144 dividido por 2 dá 72 quilômetros por hora. Ok. Então, a primeira parte aqui do nosso trabalho já foi feito. Acabamos de encontrar aqui a nossa velocidade média em quilômetros por hora. Mas observe que, além da velocidade em quilômetros por hora, essa questão ela traz uma solicitação que ainda não havia mencionado nas questões anteriores. Ele quer também a velocidade em metros por segundo.
Atenção, essas são as duas principais unidades de velocidade que temos. É o quilômetro por hora e metro por segundo. Quando a gente fala velocidade em quilômetros por hora, eu estou falando quantos quilômetros esse veículo percorre a cada hora que passa. Quando eu estou falando a velocidade em metros por segundo, eu estou mencionando que distância em metro está sendo percorrido a cada 1 segundo. Pois bem, mas como é que transforma de uma unidade de medida para outra? Vejam só, quando eu tiver o valor em quilômetros por hora, como é o caso aqui, professor, por que eu sei que esse resultado que eu encontrei é em quilômetros por hora e não em metros por segundo? Porque, olha só, eu subtraí 154 quilômetros menos 10 quilômetros. Então, é óbvio que dá 144 quilômetros. Como esse 144 é dado em quilômetro e esse tempo são 2 horas, então é evidente que a velocidade será dada em quilômetros por hora. Como é que eu faço para transformar para metro por segundo? Vamos dividir, você precisa lembrar desse processo, desse detalhe. Vamos dividir sempre por 3,6. Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, vamos dividir por 3,6. E se fosse o contrário, iríamos multiplicar. Então, olha, é 72 km por hora dividido por 3,6. Vamos ver rapidamente aqui como é que a gente faz, como é que a gente pode fazer essa divisão. Olha só, 72 dividido por 3,6. Bom, é provável que a maioria de vocês aí lembre, para eliminar essa vírgula aqui que está embaixo, a gente multiplica em cima e embaixo por 10. Vai ficar 720 por 36. Bom, vejam só, eu tenho uma divisão agora para fazer, que é o número 720 por 36. Agora, como os números aqui ainda são altos, a gente pode fazer uma simplificação, né? Você observa que todos os dois aqui, ó, tanto o numerador quanto o denominador, eu consigo dividir por 6. Vai ficar melhor aqui a gente simplificar logo por 9, que é maior do que 6. Tá certo? Vai ficar mais... O resultado a gente vai encontrar mais rápido. Que aqui vai ficar 8, né? Que 9 vezes 8 dá 72. Certo? Com um 0 fica 80. E 36 por 9 dá 4. Certo? E aí fica 80 dividido por 4. 8 por 4 dá 2. Com um 0 fica 20, né? Então, ó, seriam 20 metros por segundo. Tá certo? Então, a velocidade em quilômetros por hora 72, a velocidade média em metros por segundo seriam 20 metros por segundo. Ok? Então, por enquanto é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.